Estamos na nossa penúltima aula. Estamos chegando na reta final. Temos a aula de hoje, na semana que vem tem a apresentação dos trabalhos. Eu estou animada para a apresentação dos trabalhos. Oi? No domingo que vem tem a apresentação. Hoje é a penúltima aula, aí temos a apresentação semana que vem, a última aula, e dia 20... Oi? Dia 6. 6 de abril, está lá no Google Sala de Aula. Isso, exato. Mas aí, logo depois, eu fiz aqui, lembra que eu fiquei, gente, é dia 13, é dia 6 e tal. Aí, no dia seguinte, eu já disponibilizei no Google Sala de Aula todas as datas certinho. Eu fiz isso no domingo, teve um domingo que eu estava em dúvida, aí cheguei a falar, gente, é 6? Não, é 13. Aí, no dia seguinte, eu coloquei lá no Google Sala de Aula todas as datas corrigidas. Então, ficou 6 e 20. Porque eu preciso também acompanhar as outras turmas. Então, vamos lá, irmãos. Vou orar para começarmos a nossa aula. Noemi, me lembra até que horas eu vou? Porque sempre que eu conto os minutos, eu me perco. 11h30. Tá. Oremos. Senhor, estamos diante de Ti. Estamos desejosos por ouvir a Sua voz. Dê-nos corações sensíveis, ó Deus, para ouvirmos a Tua voz e sensíveis também para obedecer. Nos dê essa prontidão de coração, ó Deus. O Senhor é quem efetua em nós o querer e o realizar. Precisamos de Ti. Auxilia-nos em obedecer tudo aquilo que vamos aprender. Mova-nos, Senhor, nos Teus caminhos. Nos dê um senso muito forte nessa manhã de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está aqui. Portanto, aumenta a seriedade com que nós ouvimos a aula, aumenta-nos a responsabilidade em reter e guardar os Teus mandamentos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu fiz uma mudança, né? Estava falando com algumas pessoas. Se vocês forem olhar na ementa, hoje seria a aula sobre perseverança. E a última aula seria sobre as disciplinas espirituais e a minha vida real. Mas, gente, o Senhor claramente, na segunda-feira, impediu todos os meus estudos para perseverança e me dirigiu a esses estudos aqui da aplicação. E eu também achei por bem, orando ao Senhor, no próprio início da semana, de que essa aula fosse nesse momento, até porque faz sentido a gente vir de uma série de práticas e falarmos sobre e agora? E a minha vida? Porque tudo isso é bom, mas e a vida real? E por último, a gente vai falar sobre perseverança. Então, estou explicando aí que foi bem no início da semana essa troca de aulas. Hoje a gente vai se debruçar em 3 livros muito importantes, 2 já nos acompanham em toda a disciplina, e o outro é um livro mais novo, que é o Super Ocupado, do Kevin DeYoung, livraço. A aula quase toda foi pensada por conta desse livro, né? O da Elizabeth também, mas o Super Ocupado, do Kevin DeYoung, está aí uma super indicação para vocês. Bom, quando a gente vai pensar em estarmos super ocupados, ou quando a gente vai pensar sobre disciplinas espirituais e a nossa vida real, existe sempre aquela questão do, Samara, isso é bom, mas parece que cada dia mais o tempo passa e vai ficando cada vez mais claro para nós de que ser disciplinado não é fácil. Talvez, assim, a cada aula, isso foi se somando, isso não vai ser fácil. É muito bonito, é muito importante, mas não é fácil. Parece que a disciplina ela não se encaixa tão naturalmente assim na nossa vida, como tantas outras coisas parecem se encaixar. Por vezes, nós nos sentimos engolidos pela rotina, a gente tenta se restabelecer, espera um melhor momento para tentar aplicar aquelas coisas que estão sendo aprendidas, mas na realidade é que a vida não fica mais tranquila. Isso não acontece. E aí eu não coloquei aqui, mas o Donald Whitney ele vai ter uma fala em que ele vai dizer: se nós pretendemos disciplinar a nós mesmos com vistas à piedade, nós temos de fazê-lo com a vida assim como ela encontra no momento. Onde você está hoje? Em que momento da sua vida você está hoje? Muito cansado? Muito corrido?
é nesse momento que o Senhor quer que você obedeça a Ele. É hoje que o Senhor te chama para obedecê-lo e ser fiel a Ele. A vida não vai ficar mais fácil, mas Deus continua sendo o mesmo. O mesmo que nos ordena é o mesmo que há de nos conduzir. A primeira pergunta, então, que vai conduzir o nosso estudo é: ocupados demais para Deus? Já comecem a pensar sobre essa pergunta e sobre o quanto esse ocupados demais, por vezes, está na nossa rotina. Eu coloquei aqui algumas falas que, por vezes, estão no nosso dia a dia. Minha vida é muito ocupada. Samara, você não tem noção. Ou então, quando a gente pergunta como é que você está? Como é que foi a semana? Eu estou morta. Eu estou cansada. Por vezes, são falas que estão no nosso dia a dia. Mas eu não sei se vocês já tiveram a sensação de que parece, às vezes, que a gente está num concurso de quem está mais ocupado. E aí a gente, mas é porque eu tive o trabalho, e eu tive as crianças, e a gente está sempre disputando quem tem a vida mais corrida. Parece que a gente está numa disputa. E a gente chega num momento da atualidade que parece até ser legal você ter uma vida que não para. Então quando eu ouço alguém falando que, poxa, fulano conseguiu descansar à tarde. Nossa, conseguiu descansar à tarde? Queria eu ter essa vida, porque a minha vida, aí a gente já volta para o concurso de novo. Eu sou muito ocupada. É quase uma virtude o ser ocupado demais hoje em dia, quase um crachá que a gente levanta, como eu coloquei aqui, de estou super ocupada. Com frequência é algo que está nos nossos lábios, Mas também, com a mesma frequência, a gente pode se questionar: o que eu estou fazendo com a minha vida? Quando a gente se depara com essas super ocupações, como eu vim parar onde eu estou? O que está acontecendo? Constantemente os meus clamores são por diligência com o tempo. Por vezes eu também me entristeço com a frequência da minha falta de planejamento, da minha falta de discernimento com as minhas decisões diárias. São coisas que nós nos lastimamos com frequência e nós não somos os únicos. Olha o que o Kevin DeYoung vai dizer no livro dele. Tenho reclamado de meu horário doido. Tenho feito um trabalho displicente, porque não deu tempo de fazer outra coisa. Tenho perdido horas silenciosas demais e sido demasiadamente impaciente com os meus filhos. Tenho tratado minha esposa com displicência e alimentado relacionamentos importantes apenas com as sobras. Tenho estado ocupado demais para buscar a Deus com coração, alma, mente e força. Quem nunca se viu numa situação assim? Onde nós estamos tão ocupados, tão engolidos pela realidade, que quando a gente vai ver, nós já estamos maltratando pessoas ao nosso redor, dando sobras de horários para comunhão com Deus e com os irmãos. Quando a gente vai ver, a realidade boa parte dos motivos pelos quais nós dizemos não ter tempo para as disciplinas espirituais, como eu falei, apesar de reconhecermos a sua importância, é colocando muito da culpa na nossa hiperocupação. Então, Samara, eu tenho que lidar com o trabalho, com a casa, com os filhos, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser um bom marido, tenho que ter tempo para lazer, tenho que fazer exercício físico, igreja, seminário, provas. E aí, onde fica? Só que se todos os nossos afazeres são os credenciais que falam, eu não consigo me dedicar às disciplinas espirituais por conta dos meus afazeres, a gente começa a necessitar de questionar a nós mesmos de, estamos ocupados demais para Deus? Será que as nossas hiperocupações são um crachá não só de eu estou muito ocupado, mas eu estou ocupado demais para me encontrar com o Senhor? Deveríamos nos questionar isso, porque por vezes, durante a semana, a gente só fala está difícil, é a igreja, é a família, é o trabalho. Mas vamos lá, no fim de tudo, a pergunta que interessa é, você olharia para o Senhor e falaria, desculpa, eu estou muito ocupada. Hoje isso não vai acontecer. Porque na prática é isso que acontece quando a gente coloca a culpa em todos os nossos afazeres e não nos dedicamos às disciplinas espirituais. Na prática é como se nos virássemos ao Senhor e falássemos, eu estou ocupada demais para te honrar. Ocupada demais para colocar Deus na minha vida. Agora, não.
Dentro dessa coisa da superocupação e dos nossos diferentes focos na vida, algo que eu ouço muito, eu já falei e talvez você já tenha ouvido ou falado a nossa época é muito difícil. A nossa época está nos espremendo. Estamos vivendo tempos em que a gente não para. Já passamos um pouquinho. Mas a nossa época está nos engolindo. Existiu uma época, então, que foi mais fácil? Existiu algum momento da vida que foi mais fácil? Eu peguei alguns exemplos de homens que eram engajados em piedade para a gente tentar chegar um pouquinho mais perto da rotina desses homens. Vamos lá. O primeiro deles é João Calvino. Não sei se vocês leram, mas eu até indiquei, ele é um dos livros base das nossas aulas, que é o Essência da Piedade, do João Calvino. Ou se vocês já leram, Trechos das Institutas. Enfim, é fácil, muito fácil, ver a ênfase que João Calvino tinha em vida piedosa, em vida diante do Senhor. É muito fácil, eu não preciso de muitas pesquisas para ver o quanto esse homem era engajado em falar sobre crescer em piedade, em se parecer mais com o Senhor, buscar o Senhor, crescer em santidade. Vamos tentar, então, nos aproximar um pouquinho de como era na época dele? Vamos lá, eu coloquei em negrito. Em sua época, ele não possuía encanamento hidráulico em sua casa, não tinha ar-condicionado, tinha que escrever seus livros e cartas à mão ou ditá-los a um escriba, também não tinha automóvel para se locomover, não tinha o acesso a meios de transporte como nós temos hoje, não tinha vários confortos básicos que nós temos hoje, estava com frequência doente e trabalhava muito. Era mais fácil, sei lá, talvez em 1500? Porque hoje, a gente fala isso, não, hoje é muito difícil. A realidade que nós vivemos hoje é muito difícil. Então, eu fui até 1500 para tentar entender se lá talvez era um pouco mais fácil. O outro exemplo que eu trouxe é do apóstolo Paulo. Fui um pouco mais para trás, para tentar ver se talvez mais lá atrás a gente tinha alguém que estava com a vida mais tranquila para se dedicar às disciplinas espirituais. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, nós temos relatos de que ele trabalhava, ele pregava, viajava, plantava igreja, escrevia cartas, era maltratado, tinha um corpo muito enfraquecido devido às marcas que ele trazia, idade avançada, prisões. A gente está falando de épocas diferentes, então eu não peguei um perto do outro. Eu peguei o apóstolo Paulo, peguei João Calvino, estou pegando Samara hoje. No século 21, épocas completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, com tarefas distintas, com trabalhos distintos, mas existe uma coisa que une todas essas pessoas, que é o mesmo Deus e a mesma ordem à fidelidade. O Senhor não está ordenando para o crescimento na piedade, para a busca no exercício da piedade, na comunhão com o Senhor, apenas para aqueles que são desocupados, aqueles que têm o tempo livre, porque talvez a gente minta para nós mesmos, falando, nossa, mas eu tinha que ter o tempo mais livre. Ou, não, mas fulano não tem as mesmas ocupações que eu, né? Eu sou muito ocupado. Lembra que eu falei que parece que a gente está num concurso? Onde eu sou muito ocupado. Fulano já é um pouquinho mais desocupado. Não trabalha como eu trabalho, não tem as coisas que eu tenho. Todos aqueles que amam ao Senhor e foram chamados a uma nova vida são chamados para se exercitarem na piedade, para buscar a santidade, para enxergar em Deus o motivo pelo qual nós caminhamos todos os dias e buscamos a santidade todos os dias. O que nos move na busca pela santidade não é o tempo mais livre, a rotina mais flexível, o cansaço atenuado, as dores atenuadas, e eu não estou falando que essas coisas não existem, a gente vai tocar nelas, mas o que nos move é Deus é santo. E Ele me chama a ser santo, não como eu quero ser santa, não como eu acho que eu devo chegar até a santidade, como se tivesse um teto de santidade e aqui foi, estou tranquila. Mas eu persigo a santidade porque quero me parecer mais com o Senhor e enxergo quão gloriosa e quão santa, e aqui eu estou trazendo, vou repetir propositalmente, quão santa é a santidade de Deus, sabe? Então, nós não foram apenas aqueles que têm uma rotina mais leve, mas todos aqueles que amam o Senhor,
ouvem a sua voz, e a palavra de Deus vai dizer que aqueles que ouvem a sua voz, são rebanho do seu pastoreio, reconhecem a voz do bom pastor e o seguem. Antes da gente ir para o próximo ponto, eu vou fazer aquela pausa comum. Algo para acrescentar, gente? Está indo até aqui? Estão todos entendendo? Exato. Exatamente. Sim, gente, essa aula me confrontou muito, exatamente por isso. Estava conversando com o pastor durante a semana do quanto essa aula me confrontou. Falar sobre essa superocupação é necessária, é urgente, porque todos nós estamos imersos em realidades assim, gente. E aqui eu estou falando para pessoas muito diferentes umas das outras, vou te dar já a oportunidade. Mas nós estamos constantemente com a sensação de que somos engolidos pelas nossas rotinas. E a gente vai falar já o que está por trás das escolhas que nós fazemos e que nós precisamos estar atentos. Mas, Lili, fala aí. Todo mundo. Sim. 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 É um luxo, exatamente. Exato. Precisamos entender a aula de hoje, meus irmãos, como um convite do Senhor a que nós venhamos a caminhar nos ritmos da graça de Deus. Não nos nossos ritmos pessoais, não nos ritmos da agitação louca. Está todo mundo nessa agitação. Então, o Senhor nos convida, à medida que nos apresenta as disciplinas espirituais, a caminharmos no ritmo da graça e não nos nossos ritmos, não nos ritmos que estão nos impondo lá fora, mas existe um outro ritmo que nos rege, uma outra agenda que nos rege. E esse ritmo, essa nova agenda é do Senhor. Ele está regendo as nossas agendas, não colocando o dedinho aqui ou ali, mas Ele é soberano sobre o modo como temos lidado com os ritmos da nossa vida. E a graça hoje nos convida a esse ritmo distinto. Mas então, vamos meditar um pouquinho no o que está por trás das escolhas que nós fazemos nos nossos dias, porque nós fazemos várias escolhas. E eu sei que vocês podem pensar, a Samara vai falar de prioridade de novo, ela vem falando sobre priorizar desde a primeira aula. Mas hoje eu vou falar de prioridade de um modo distinto, até porque nas outras aulas, apesar de ter tocado em precisamos priorizar o Senhor, olha as nossas agendas, hoje a gente vai entrar no estamos priorizando outras coisas, tá? Isso já foi sinalizado. Mas o que está por trás dessas minhas escolhas por outras coisas? Eu trouxe algumas coisas aí para a gente meditar. Primeiro, uma das coisas que mais está por trás das nossas muitas ocupações, de querermos fazer tudo, estar em tudo o tempo todo, é o fato de que quanto mais a gente pega novos compromissos, a gente é visto como mais heróico. Nossa, fulano não foge da luta. O quê? Pega mais, pega mais. Não importa o que isso vai custar do seu tempo com a sua família. Não importa o que isso vai custar do seu tempo com a sua igreja. Não importa o que isso vai custar para o seu compromisso com o Senhor. Pega mais coisa. Tem um compromisso ali, vou pegar. Tem outro ali, vou pegar também.
nós preferimos, por vezes, ser reconhecidos como aqueles que não fogem da luta, estão sempre pegando um compromisso novo, do que aqueles que são conhecidos por, não, esse tempo é do Senhor. Não me cabe pegar esse compromisso agora. Eu até coloquei isso no ponto da performance, de que muitas são as vezes, sejamos sinceros, que quando a gente vai colocar na nossa agenda os compromissos da semana, a gente não fica calculando de, não, esse horário eu não posso porque é meu horário de oração. Não, esse horário eu não posso porque é o horário que eu me encontro com o Senhor em leitura bíblica. Esse dia eu reservei para encontrar com os irmãos da igreja, para fazermos uma oração, para termos nosso momento de encontro. Por vezes, o que a gente vê nas nossas agendas é, eu vou trabalhar nesse dia? Eu estou de folga nesse dia? Como é que está meu dia? Como é que estão as coisas? É o que a gente calcula normalmente, né? O horário de trabalho. Mas, como eu falei, o Senhor está nos chamando para um outro ritmo. E aí, tocando no ponto da performance, a gente coloca o significado da nossa vida na performance que a gente desempenha. Então, quanto mais eu faço, mais útil eu me sinto. Quanto menos eu faço, mais eu me sinto numa posição de inutilidade. E a gente sempre quer mais. E aí, como eu falei, não importa o que isso vai me custar. Não importa se isso vai custar o meu tempo de devoção para com o Senhor. E isso, por vezes, nem está lá na nossa listinha do tempo com o Senhor. É meio que subentendido, né? Eu vou ter meu tempo com o Senhor durante a semana. Mas aí a gente vai remanejando. Durante o dia, surgiu um novo compromisso, tempo com o Senhor vai para mais tarde. Estamos sempre colocando Deus para depois, para o próximo ponto. Sim. 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 É interessante porque nesse livro do Kevin DeYoung, ele traz esse equilíbrio muito bom. Ele vai falar tanto sobre o ativismo na igreja local, que era o que o Alan estava falando, mas sobre o que acontece, por vezes, ao contrário também, que é tipo, então eu vou me retirar, eu vou ficar sozinho. E a gente falou na última semana, né, sobre a comunhão e a importância da comunhão. Então, é sempre bom pensarmos sobre esse equilíbrio. No próximo slide, eu coloquei outras questões para estarmos de olho. Por vezes, o que está por trás das nossas muitas ocupações e da nossa falta de tempo para Deus? Gente, não é errado, já falei isso desde a primeira aula, você querer algo melhor para sua família. Eu até coloquei aqui, não é errado você desejar um sofá novo. Tá ali. Não é errado você desejar um sofá novo. O problema é quando a gente sacrifica várias coisas que são realmente importantes para que nós venhamos a trabalhar mais, porque eu preciso ganhar dinheiro para alcançar determinado fim, para alcançar determinado objetivo. E aí, sutilmente, o que a gente vai fazendo? Deixando de confiar em Deus, na provisão do Senhor, para, eu é que vou ganhar o pão de cada dia. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais horas trabalhadas. Então, sutilmente, o orgulho vai tomando o nosso coração de tal modo que confiar em Deus, sim, tem o seu lugar. Mas deixa eu correr aqui no meu, Deus vai me dar lá, mas deixa eu correr aqui no meu. E eu deixo de confiar na provisão do Senhor de acordo com as nossas necessidades. É promessa bíblica, o Senhor vai prover segundo as nossas necessidades. Não precisamos ficar correndo mais para alcançarmos mais. Olha, eu falo isso não como quem tem muito dinheiro. Eu posso relatar para vocês várias coisas que aconteceram essa semana comigo em termos de milagres. Gente, milagres que o Senhor fez na minha vida essa semana, em que eu estava, como que eu vou pagar isso? E gente, olha, enfim, o Senhor provê. Ele cumpre o que Ele promete, não pelo quanto nós corremos,
mas porque Ele é um Deus provedor mesmo, Ele é fiel. Nós não precisamos estar correndo com a força dos nossos braços. O Senhor há de prover para as nossas necessidades. Preguem isso aos corações de vocês todas as vezes que a tentação do trabalhar a mais, fazer mais horas para poder ganhar mais, preguem isso ao coração de vocês. Primeiro as primeiras coisas do Senhor. Isso deve ter primazia nas nossas vidas. O próximo ponto é o controle. A gente precisa estar ocupado, precisa estar focado em determinada área que a gente quer avançar, a gente tem que estar no controle de determinada situação, e então a gente foca, se esforça e, não, eu estou focada nisso, e talvez isso vai me custar um tempo de comunhão com Deus, isso vai me custar um tempo de comunhão com os irmãos, que agora eu estou focada nesse outro objetivo, eu tenho que estar ali controlando essa outra questão. Mas se isso vai custar o seu tempo com Deus, pode ser por um dia, não vale a pena. Se isso que você está tão focado te custa o tempo de comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros, não vale a pena, não vale a pena. E o último é algo que nos acomete com frequência e que a gente, por vezes, acha que é algo bom, o perfeccionismo. Então, eu não posso parar tal coisa que eu já comecei. Senão vai dar errado, eu não consigo, se eu comecei, eu tenho que terminar. E aí, assim, a gente desmarca alguns compromissos, porque, afinal de contas, eu comecei algo. Então, eu tenho que terminar aquele algo que eu comecei. E aí, eu desmarco momentos de oração, o alarme de devoção toca, e a gente, daqui a pouco, eu vou ter que adiar agora. Mas se o nosso perfeccionismo nos afasta de Deus, na verdade, a gente não está em busca pela perfeição. Vamos falar a verdade? A gente está em busca de nos exibir o nosso próprio trabalho. Porque se estivéssemos verdadeiramente preocupados pela perfeição, a excelência de algo que nós fazemos, a perfeição, gente, sempre vai passar por Deus. A busca pela perfeição sempre encontra em Deus a perfeição. Então, se a nossa busca por sermos perfeitos em tudo que fazemos esbarra em tudo e nos afasta de Deus, eu estou fazendo outra coisa, eu não estou buscando pela perfeição. Porque, inevitavelmente, a busca por aquilo que agrada a Deus, às vezes vai tocar em coisas que nos desagrada, que é parar no meio e, se tocou o alarme de oração, é o alarme de oração. Eu posso ter começado agora aqui algo, e é claro, quando a gente se organiza para os alarmes de oração e coisas desse tipo, nós colocamos em um horário que a gente sabe que normalmente não vai estar acontecendo nada de vida ou morte, normalmente, tá? Às vezes a gente vai falar sobre essas interrupções nas nossas agendas também. Mas, inevitavelmente, se nós buscamos agradar ao Senhor, muitas são as vezes que nós seremos desagradados por termos que, mas eu estava terminando, mas é a hora da oração. Termina daqui a pouco. É algo de vida ou morte? Não. Termina daqui a pouco. Sejamos sinceros, irmãos, a nossa superocupação para Deus de responder eu estou super ocupado para Deus. Lembra da pergunta inicial de, estamos super ocupados para o Senhor? Por vezes, esse sim, eu estou muito ocupado, é porque a gente ainda está tentando achar uma brecha na agenda para encaixar Deus. E Deus não está sendo levado em conta como primazia enquanto organizamos nossas agendas e compromissos. Ele ainda está tentando ser encaixado. Estamos tentando achar onde eu encaixo Deus na minha agenda. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Deus não é mais um ponto na nossa agenda em que Ele precisa ser encaixado. Ele é o regente das nossas agendas. Nós dizemos e decoramos perguntas catequéticas de fomos criados para a glória de Deus. Mas eu pergunto a vocês nessa manhã, onde está a glória de Deus quando estamos organizando as nossas agendas? Onde está a glória de Deus quando dizemos sim ou não para determinados compromissos? Onde está a glória de Deus quando adiamos o alarme da oração? Onde está a glória de Deus quando desmarcamos nos encontrar com os irmãos porque minha casa está um caos e agora eu não vou conseguir receber ninguém, agora não é o momento? Onde está a glória de Deus?
Não adianta apenas nós memorizarmos essas perguntas se elas não são entranhadas no modo como respondemos a Deus. Senhor, a tua glória é mais importante. A sua glória é mais importante. Antes da gente ir para o próximo ponto, vocês estão indo? Está tocando aí? Está chegando? Está claro? Então vamos seguir. Oi. Sim. Eu faço tanta coisa na igreja, coisa com os irmãos, que Sim. eu sou crente, isso é perigoso. Né? Exato. Muito perigoso, muito. As espirituais, acho que vem esse encontro aí de olhar para a escritura, se enxergar e voltar para o lugar que é a casa. Sim. Até porque se a gente espera esse momento do deixa eu ficar mais desocupado, meu dia foi muito cheio, muito ocupado para o Senhor, a gente vai ter que assumir o que eu boto no próximo slide. Se Jesus foi um desocupado, a gente vai ter que assumir esse tipo de resposta. Porque Jesus tirava tempo para orar na madrugada. Ele tirava tempo para estar em comunhão com o Pai e em comunhão com as pessoas. Se nós estamos colocando na conta do eu estou ocupado demais, Jesus era um grande desocupado, então. Porque isso era uma prioridade no dia dele. O versículo de Marcos 1:35 diz: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Irmãos, pensem em quantas exigências haviam sobre Jesus. Quantas pressões estavam sobre ele, a tal ponto de que em Marcos 6 vai dizer que era difícil para encontrar um tempo para parar e para comer. Discípulos questionando, pessoas para curar, e o Senhor chegou atrasado demais. Pessoas não foram curadas porque o Senhor não estava aqui. Imaginem o quanto de pressão havia sobre Jesus. E olha o que Elizabeth Elliot vai dizer para a gente. No entanto, ele tirou tempo para descansar, retirando-se para as colinas para orar sozinho e, às vezes, levando seus discípulos a lugares solitários onde estivessem livres das multidões. Ainda assim, ele foi capaz de fazer aquela afirmação surpreendente: consumei a obra que me confiaste para fazer. Isso não foi o mesmo que dizer que ele havia terminado tudo o que podia pensar em fazer ou que ele tivesse feito tudo o que os outros lhe haviam pedido. Ele não fez nenhuma reivindicação de ter feito o que ele queria fazer. A afirmação era que ele fizera o que lhe havia sido dado. Essa é uma pista importante para nós. A obra de Deus é designada. O que foi dado ao Filho para fazer foi a vontade do Pai. O que nos é dado a fazer também é a vontade do Pai. Sempre há tempo suficiente para fazer a vontade de Deus. Para isso, nunca podemos dizer, eu não tenho tempo. Quando nos sentimos agitados e frustrados, atormentados e transtornados, é um sinal de que estamos correndo no nosso próprio horário, não no de Deus. Isso aqui para mim foi um soco no estômago. Porque, de fato, gente, Jesus não era um desocupado. Ele não era alguém que estava com um tempo livre. Então, agora que eu estou com tempo livre, não estou sendo pressionado. Não. Não temos como dizer, não tenho tempo para fazer aquilo que Deus me manda fazer. O Senhor nos dará sempre os meios necessários para tudo o que precisamos na vida e na piedade. Então, se estamos agitados demais, frustrados demais, cansados para além da conta, transtornados, precisamos revisitar e ver se nós não estamos correndo no nosso próprio tempo, ao invés de nos ritmos do Senhor. E esse é o próximo ponto da nossa aula. Nossa vida tem girado ao redor do quê? Quais são os ritmos da nossa vida? E aí eu coloquei um trecho de que talvez nós estamos sendo engolidos demais por uma rotina mecânica de trabalho, de faculdade, e talvez até hoje, aqui nessa aula, você estivesse esperando algumas indicações muito práticas. Faça isso, acorde 5 horas da manhã, vamos ter essa receita X, Y, Z.
A gente gosta muito dessa praticidade, mas a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, esse excesso de praticidade, de eu vir aqui e falar, faça isso, não faça aquilo outro, agora faça assim, não faça parecer para nós de que a caminhada com o Senhor é uma marcha, direita, esquerda. E aí, quando a gente tem as interrupções na marcha, a gente fala, mas está errado, eu não queria que tivesse essa interrupção, era com Deus que eu estava caminhando. Mas os ritmos do Senhor não me parecem ser ritmos tão esquerda, direita, para, não. E é muito parecido os ritmos do Senhor com uma orquestra que é responsiva por um regente. Não sei quantos aqui já tiveram a graça de poder assistir uma orquestra de perto. Eu vi que alguns foram ao teatro essa semana, ou já ouviram uma música clássica, coisas desse tipo, em que há alguém regendo. Nós vemos que o regente da orquestra, ele define o tempo correto que as coisas acontecem. E ele vai indicando para a orquestra. E isso não é tão mecânico. A música exige mudanças. Então, em algum momento, a sinfonia e os andamentos vão mudando. Às vezes o tom está mais alto, às vezes o tom está mais baixo. Às vezes é necessário um pouco de silêncio, a desaceleração do ritmo, ou a aceleração do ritmo. O regente vai, então, ajudando a orquestra a se sintonizar aos seus movimentos. Por estarmos, por vezes, buscando tanto uma receita de bolo, nós deixamos de apreciar e nos deleitar em estarmos sendo sintonizados pelo regente, que é o próprio Deus. Quando devemos acelerar, ele vai dar o tom. Quando precisamos pisar um pouco no freio, ele também dará o tom. Ele também dará o tom no momento em que for para fazer silêncio, no momento em que for para tocar mais alto, tocar mais baixo, acelerar, desacelerar. Então, vocês entendem por que não é uma marcha tão direita, esquerda? E as nossas frustrações, na maior parte das vezes, é porque nós esperávamos algo mais previsível, algo mais direita, esquerda. Mas o regente da orquestra, ele fala, abaixa, levanta o tom, desacelera, mais rápido. Devemos estar sensíveis a esse regente. E muitas das vezes nós estamos nos debatendo, porque a realidade é que nós queríamos ser os regentes. Nós queríamos ditar os ritmos das nossas vidas, ditar o tom. Mas enquanto, e eu coloquei aí no slide, no próximo, isso, nesse slide mesmo. Enquanto desejamos ser os regentes, não percebemos que a orquestra inteira está sofrendo danos. Porque pensa, no momento em que a orquestra para querer ser o regente, por um segundo, a minha vista perde a sua função, eu parei de tocar, ou eu estou tocando em outro ritmo, e não sou só eu que estou sofrendo quando eu não sigo o regente. Outras pessoas também estão, o ouvido dos que ouvem, as pessoas que tocam comigo, está todo mundo sofrendo quando eu não estou disposto a seguir o tom que o regente dá. O momento, como eu coloquei aí, em que você está vivendo hoje, o modo como você está vivendo hoje, não afetará apenas a você, mas ao próximo também. Precisamos nos responsabilizar e conscientizar mais sobre como temos tocado as nossas vidas. E, por vezes, esses desesperos, eu coloquei aí no próximo slide, de não estarmos regendo, é porque nos esquecemos de que os nossos dias estão nas mãos do Senhor, como vai dizer no Salmo 31. Não estou abrindo tanto nos textos, gente, por causa do tempo, tá? Mas eu, inclusive, coloquei um texto a mais lá no Google Sala de Aula, em que tem esse trecho do Salmo 31, do verso 14 ao 15. Meditem depois nesses trechos. Precisamos nutrir mais um senso de que os nossos dias estão nas mãos do Senhor. Quantas vezes nós cremos que os nossos dias estão nas mãos de outros? Então, se me interromperem hoje, meu Deus, ou ufa, ninguém me interrompeu, sem surpresas no meu dia. Será que nós cremos que as interrupções pegaram Deus de surpresa? Será que nós não enxergamos que, por vezes, as interrupções nos nossos dias fazem, sim, parte daquilo que é dito em Romanos 8:28, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus?
Então, não, as suas interrupções não estão fora desse todas as coisas. Aquelas surpresas do seu dia também não estão fora. Os seus dias estão nas mãos do Senhor. Não estão nas mãos daqueles que te interrompem. E, ai, tá vendo? Fulano me interrompeu, então por isso eu não consegui ler a Bíblia hoje. Isso não existe. Não deve existir. Mais uma fala aí da Elizabeth Elliot, em que ela vai dizer, é uma oração, na verdade, Senhor, onde há interrupções, parece que o arranjo do tempo que eu havia planejado tão bem escapou das minhas mãos. Ajuda-me, então, a me lembrar de que ele não escapou das suas. Em suas mãos, essas coisas inesperadas serão transformadas em um desenho inesperadamente belo. As interrupções do nosso dia não pegaram Deus de surpresa, os nossos dias continuam nas mãos do Senhor. Desse tapeceiro maravilhoso, desse regente maravilhoso, em que todos os tons servem para glorificá-lo. E esse trecho, o próximo que eu até coloquei lá no texto, de que talvez esses seus dias que estão nas mãos do Senhor vão incluir choros, fraldas para trocar, saídas de trabalho inesperadas, horas de reunião ao longo do dia, vendas em lugares mais distantes, um novo trabalho, um chefe grosseiro, um salário menor do que aquele que você planejou, mas as nossas vidas não podem ser ditadas, meus irmãos, por aquilo que planejamos ou deixamos de planejar. Não podem ser ditadas pelas circunstâncias, mas na consciência de que os nossos dias estão nas mãos do Senhor, de que o Senhor é sábio, e Ele, em sua infinita sabedoria e perfeita sabedoria, colocou as coisas lá do jeito que elas estão. E nós precisamos continuar respondendo em obediência e fidelidade. Então, pensemos aí, meus irmãos, o que tem ditado, né, os ritmos da nossa vida? Será que nós acordamos já pensando ativa e intencionalmente em como eu vou glorificar a Deus hoje? Ou será que a gente acorda pensando em como eu vou sobreviver às demandas? As demandas de hoje são muitas. Como sobreviver? Precisamos já, ao abrir os olhos, pensar, o Senhor, os meus dias estão em tuas mãos. O Senhor vai me dar graça para eu viver o dia de hoje. O Senhor vai me dar graça para eu viver no ritmo da graça, e não nos ritmos que eu planejei, que eu acho que são melhores para mim, mas acordar já planejando, desejando, intencionando glorificar a Deus no nosso dia, e não apenas sobreviver às demandas daquele dia. Deixa eu ver a hora. Alguém alguma dúvida? Pode comentar. Sim. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Precisamos, de fato, confiar mais no Senhor. Amém? Vamos aí, então, para o último ponto do nosso estudo. Eu não sei se vocês já conseguiram captar até aqui, mas a minha intenção com essa aula definitivamente não foi falar vai ser mais fácil, ou as disciplinas espirituais são... nossa, você encontra todos os dias um ambiente perfeito para que as disciplinas espirituais ocorram, ou não, você não vai ter lutas. Ou se você acordar às 5 da manhã, você vai ter o sucesso que você esperava. Também não é uma aula para eu falar, faça isso, não faça isso, tire isso, coloque aquilo.
É uma aula onde eu me sento com vocês, se eu pudesse dizer isso, e falo, sim, a vida está uma loucura. Sim, as coisas estão muito difíceis. Eu não estou aqui para falar que, não, você está inventando desculpa. Você está inventando, sua vida não é doida, não. Mas mais do que isso, eu estou aqui para falar para vocês, assim como a gente não se surpreende em falar, estamos cansados, não nos surpreendemos em falar que a vida está uma loucura, não deveríamos nos surpreender ao sermos lembrados nessa manhã de que Deus continua nos sustentando. Deus nunca deixou de nos sustentar, Deus nunca deixou de nos conduzir, Ele nunca deixou de iluminar os nossos caminhos e conduzir-nos a Ele novamente. Não, o Senhor continua conosco. Você falhou essa semana? Você errou essa semana? Você gastou o seu tempo de forma errada? Você pensou demais em outras coisas e pouco em Deus? Ouça a esperança. O Senhor continua nos sustentando. O Senhor continua nos céus. E enquanto Ele continuar reinando, nós continuaremos seguros. Essa é a nossa esperança. Então, sim, irmãos, vai ser difícil, mas como eu coloquei, vai ser glorioso obedecer ao Senhor. A aula de hoje não tem o propósito de falar que vai ser mais fácil, mas tem o propósito de falar, Deus continua lá. Deus continua soberano, Ele continua poderoso, Ele continua gracioso e continua sendo sustentador do seu povo. Ele não deixou de ser. Ele nos chama a isso quando nós vemos a fala muito famosa de Lucas 10, do 38 ao 42, onde nós vamos ver Marta e Maria, sobre Samara, mas as ocupações estão lá e elas são legítimas, eu preciso trabalhar. Eu preciso corresponder àquilo que me é dado no trabalho, ou eu preciso fazer as coisas da minha casa. Não tenho para onde fugir. E aí? Quando nós olhamos, meus irmãos, para a história de Marta e de Maria, nós vamos perceber que a ocupação de Marta não era necessariamente errada. Ela não estava fazendo algo errado no que ela estava fazendo, em se pensar em preparar a comida e preparar as coisas, não é errado pensar nisso, assim como não é errado trabalhar. As aulas de disciplinas espirituais não são saia do seu trabalho, não é isso. Mas o modo com o qual Marta estava se ocupando naquele momento não era a melhor parte. Assim como o exemplo de Maria não é um exemplo de largue tudo, amanhã pede demissão, sai do seu trabalho e agora você vai viver de contemplação, larga tudo. Não é uma norma para que nós venhamos a fazer isso. Mas quando nós enxergamos nessa história o que está por trás dela, o que é a realidade demonstrada ali, é um lembrete urgente de que as primeiras coisas devem estar no primeiro lugar. Marta não está fazendo necessariamente coisas erradas, mas ela está afastada daquilo que é melhor. Quantas vezes os nossos dias são tocados por isso? Né? Não é que, Samara, eu estava pecando em trabalhar, não. Mas você está se afastando do que é melhor para trabalhar mais, para deixar de se comungar com os irmãos, para deixar de dar tempo ao Senhor em oração. Você está deixando a melhor parte? Sim. Marta, então, ela estava tão preocupada com os afazeres que ela estava disposta a dar a Jesus as sobras espirituais, a dar a Jesus aquilo que iria sobrar depois. Vai sobrar um tempinho, vai sobrar alguma coisa. E quantas vezes não é assim que lidamos com os nossos dia a dia? Vai sobrar. Aí aquele tempinho vai sobrar e é do Senhor. Damos sobras ao Senhor do nosso tempo. Sobras da nossa prioridade, sobras. O Kevin DeYoung tem uma fala interessante, ele vai dizer, não basta que as coisas de Deus preencham as rachaduras durante o dia. Sentar aos pés de Jesus nunca simplesmente acontece. Nós temos de fazer que seja prioridade o aprender dele e tomar tempo para estar com ele. De fato, a grande prioridade. Se alguém gravasse a sua vida por uma semana, para então mostrar a gravação aos estranhos, o que eles concluiriam que seria a boa parte da sua vida? E ele continua, começar cada dia
com a eternidade, torna os nossos problemas triviais e as longas listas de coisas a fazer bastante insignificantes. Ao sentarmos aos pés de Jesus, nós nos tornaremos mais como Ele, mais pacientes, mais amáveis, pensando mais no próximo. Veremos que a nossa telinha não nos satisfaz como nosso Salvador o faz. Os nossos dias revelam o que é a nossa boa parte. O que tem sido a boa parte para nós. E, de fato, irmãos, quando nós colocamos a eternidade já diante de nós, desde o nosso primeiro momento, como eu falei, em já acordar pensando intencionalmente em como viver uma vida para a glória do Senhor, os nossos problemas eles vão estar lá, mas eles vão ser vistos cada vez menores, porque eles vão ser vistos à luz da eternidade, à luz do Deus que sustenta, à luz do Deus que é Senhor e soberano. Então, não é que os problemas vão desaparecer, isso não vai acontecer, mas eles ganham um outro tom e um outro peso, porque são vistos sobre novas óticas, e não sobre a ótica do como eu vou dar conta disso, mas como o Senhor tem me sustentado. E aí aqui eu coloquei algumas dicas mais práticas, né? Primeiro, combata o dano da superocupação diária com algo mais forte. Lembre-se de que você sucumbirá sem a comunhão devida com o Senhor. Deuteronômio 8:3 vai dizer que nem só de pão se vive o homem. Então, nós vamos sucumbir se não estivermos diante do Senhor. Não tente matar a fome por Deus com snacks, né, lanchinhos de distrações ao longo do dia. Não caia na mentira do... porque eu sou mais do tipo, eu oro sem cessar, né? Que às vezes a gente pergunta, está orando? Não, eu orar sem cessar. Mas, na verdade, a gente nem tira um tempo específico, intencional, de oração, de comunhão com o Senhor, de parar nessa loucura. E, por vezes, por um não entendimento do que é aquele orar sem cessar, a gente coloca nessa conta de, não, é aqui, ó, é orar sem cessar, estou sempre orando. Estou aqui agora, estou orando. Mas não caia na mentira de orar sem cessar, mas, na verdade, nunca para orar. Nunca para se encontrar com o Senhor intencionalmente. E sim, ore sem cessar. Dentro da luz responsável. Lembra da aula de meditação? Da responsabilidade que nós temos ao interpretarmos determinadas coisas? Aplique essa realidade bíblica do orar sem cessar corretamente. Se comprometa com o Senhor em um lugar específico, em um momento específico, e peça ajuda de pessoas. Preste conta disso, do quanto você tem se dedicado a encontrar com o Senhor, se encontrar com os irmãos, se edificar mutuamente. Preste conta disso. Por fim, não dê desculpas. Você não faz isso com outras coisas como faz com o Senhor. Não damos tantas desculpas assim, já falei isso em outras aulas. Quando foi a última vez que a gente faltou ao trabalho, falou com o chefe, não, hoje eu estou ocupada porque eu tenho que sair mais cedo, porque tenho um jogo para assistir, eu tenho um filme para assistir, eu marquei com fulano e eu vou ter que sair mais cedo. Mas quantas vezes, quando falamos de tempo com o Senhor, vou ter que remanejar isso aí, porque eu marquei de ver filme. Chegaram alguns parentes em casa, interromperam, então o Senhor vai ficar para depois, agora não deu. Mas a gente não faz isso com outras coisas, trabalhos ou outros compromissos. Então, por que a gente faz isso com o Senhor? Precisamos levar a sério quem Deus é, levar a sério os imperativos bíblicos. Eu termino aqui essa aula. Eu espero que ela tenha sido abençoadora para vocês. Eu espero que tenha tocado em vocês. Eu gostaria de colocar tanto a mim quanto a Noemi, que a gente conversou isso há bastante tempo atrás, eu conto que ela lembre, de que a gente está à disposição. Talvez você, depois dessas aulas, vai falar, Samara, eu não sei organizar uma agenda. Irmãos, isso não é pecado, isso não pode chegar, pode ter humildade o suficiente para me ajuda. Como eu organizo o meu dia? Eu tenho essas coisas na semana. Me ajuda, por favor. Tanto eu quanto a Noemi estamos à disposição prática de sentar, ouvir vocês, orar com vocês, organizar agendas, organizar a rotina. A gente se coloca à disposição para aqueles que quiserem, tá? Quem quiser conversar mais sobre isso, essa aula seria muito maior, então eu tive que recortar ela muita coisa.
Coloquei bons materiais para vocês lerem, ouvirem, lá no grupo do Sala de Aula, tá bom? Antes da gente terminar, eu pedi para alguém orar. Alguém tem algo a comentar? Eu já passei do horário, mas eu não estou vendo o pastor. Pode? Ah, não? Aí, alguém tem algo, alguém a comentar? Alguma dúvida para tirar?